Sob a superfície tranquila dos nossos rios, existe um mundo completamente único. Criaturas enigmáticas, peixes que desafiam as leis da natureza e entidades desconhecidas estão à espreita. Junte-se a nós para conhecer anomalias aquáticas que, se não fossem capturadas, ninguém acreditaria. Número 1. Sereia do Rio. Um grupo de amigos decidiu pegar seus equipamentos de pesca e seguiu para o rio Yukon em busca de um dia incrível. Enquanto estavam sentados na margem, o que parecia um dia comum tomou um rumo inesperado. Uma sereia emergiu das águas. Sim, você ouviu bem. A criatura mítica que todos ouvimos falar na infância apareceu bem ali e eles tiveram a sorte de registrá-la em vídeo. A sereia deslizou graciosamente pela água calma. Apesar de muitos questionarem a autenticidade das imagens até hoje, as pessoas que estavam lá garantem que foi real. Número 2. Leviatã no Rio. No coração da selva do Congo, na África, os moradores estavam em suas atividades rotineiras quando o dia tranquilo foi interrompido por algo assustador. Um leviatã habitando as profundezas do rio. O pânico tomou conta. Todos correram para salvar suas vidas, abandonando até seus barcos. Um dos pescadores teve a presença de espírito de gravar o momento em que o corpo do monstro emergiu por alguns minutos. O Mokele Mbembe, como é conhecido na região, é uma criatura lendária que, segundo rumores, habita os rios do Congo há muito tempo. Esse vídeo reacendeu o debate sobre sua existência. Número 3. Dragão do Rio. Moradores próximos a um rio na Tailândia ficaram intrigados ao ouvirem relatos sobre uma criatura misteriosa que havia surgido na superfície. Inicialmente muitos não acreditaram, mas assim que viram com seus próprios olhos, começaram a gritar Naga, nome de uma divindade aquática venerada na região. Alguns achavam que poderia ser um dragão. A cauda colorida e o corpo serpenteante deslizando pela água foram interpretados como um sinal de abundância para a comunidade. No entanto, outros acreditavam que era apenas a cabeça de uma cobra gigante. Número 4. Avistamento de sereia com mergulhadores. Em abril de 2011, um grupo de mergulhadores teve uma experiência de tirar o fôlego enquanto explorava cavernas subaquáticas. Durante o mergulho, um deles viu uma cauda parecida com a de uma sereia passando perto. Ele mal podia acreditar quando percebeu que era uma criatura viva nadando a poucos centímetros dele. Muitos moradores da região acreditam que aquelas águas são habitadas por sereias. Número 5. Tubarão gigante mordido. 2 amigos apaixonados por pesca saíram para o mar em busca de grandes capturas. Eles prepararam uma isca para espadarte e em poucos minutos algo enorme mordeu o anzol. Após horas de luta com a criatura do fundo do mar, eles conseguiram puxar o que sobrou. Um tubarão-raposa parcialmente devorado, que normalmente teria entre 2,5 metros e 3 metros de comprimento. Ambos ficaram chocados ao ver o que poderia ter feito aquilo. Isso só reforça o quão desconhecidos são os monstros que habitam as profundezas dos oceanos. Número 6. Peixe desconhecido. Um pescador anônimo foi até um rio na Colômbia para tentar capturar bagres, mas ao lançar sua linha, acabou fisgando algo inesperado. À medida que puxava, percebeu que não era um peixe comum, mas algo muito mais intrigante. O mais curioso foi que ele e seus amigos hesitaram em colocar a criatura no barco. Quando finalmente o fizeram, ficaram ainda mais surpresos ao ver de perto as características estranhas do animal. Sua textura incomum e aparência peculiar deixaram todos perplexos. Número 7. Criatura misteriosa do Congo. Enquanto pescavam no rio Congo, uma equipe de pescadores teve uma surpresa. A rede ficou tão pesada que precisaram de ajuda para puxá-la. Quando finalmente a criatura apareceu, ninguém conseguia identificar o que tinham capturado. O tamanho gigantesco e o padrão incomum da pele não se pareciam com nenhum peixe conhecido da região. Sem conseguir identificar a espécie, declararam que tinham encontrado um verdadeiro monstro do rio. Número 8. Criatura nadando ao longe. Espere só, porque essa história parece ser real. Um grupo de amigos estava filmando o vasto oceano em um local desconhecido quando notaram um movimento estranho na água. A princípio, parecia a cauda de uma baleia filhote, mas depois surgiu uma cabeça humana no mesmo ponto, seguida por um corpo semelhante ao de uma sereia. O local exato e a identidade da pessoa que filmou permanecem anônimos, mas todos que assistiram ao vídeo acreditam que seja uma prova real da existência de sereias. Número 9. Esqueleto misterioso. Um dia tranquilo na praia se transformou em um evento intrigante quando um grupo de pessoas encontrou algo flutuando no rio próximo.
Curiosos, aproximaram-se para investigar e descobriram um esqueleto misterioso boiando perto da margem. Um dos presentes teve coragem de puxá-lo para fora da água. O incidente foi imediatamente comunicado às autoridades, que recolheram os ossos para realizar uma análise mais detalhada e tentar descobrir sua origem. Número 10. Mergulho com sereias. Mergulhadores costumam encontrar criaturas majestosas nos oceanos das Maldivas, como grandes arraias jamanta e diversas espécies de peixes. No entanto, em uma expedição, eles tiveram uma surpresa ainda maior. Durante o mergulho, uma cauda multicolorida passou perto do grupo, deixando todos em estado de choque. Antes que pudessem reagir, a criatura desapareceu, deixando apenas a memória de um encontro inesquecível. Muitos acreditam que o grupo teve um contato real com uma sereia, considerando o quão pouco sabemos sobre as profundezas do oceano. Número 11. Pequeno esqueleto de sereia. Em um dia calmo e sereno em Brighton Beach, um homem encontrou algo surpreendente enquanto caminhava pela praia. Entre as algas, ele notou um objeto branco espreitando. Ao se aproximar para investigar, descobriu um esqueleto com uma estrutura estranhamente parecida com a de uma sereia. Muitos acreditavam que poderia ser uma farsa ou uma brincadeira de mau gosto, mas o homem estava convencido de que se tratava de um sinal real da existência dessas criaturas lendárias. Número 12. Dupla captura. Imagine sair para pescar e, em vez de um peixe, a natureza oferecer um bônus. Foi o que aconteceu com um pescador anônimo que, depois de um dia inteiro sem pegar nada, estava prestes a ir embora. Para sua surpresa, encontrou o cadáver de um peixe que havia morrido enquanto tentava engolir um tubarão grande demais para ele. Impressionado com o presente da natureza, ele colocou a captura inesperada no balde e voltou para casa satisfeito. Número 13. Monstro do Lago Ness. Pescadores estavam navegando por um rio em busca de um peixe gigante para o jantar, mas acabaram encontrando algo ainda mais surpreendente, o famoso monstro do Lago Ness. À medida que a criatura se aproximava do barco, todos pegaram suas câmeras para registrar o momento. Mesmo com imagens relativamente nítidas, ainda há quem duvide da autenticidade do vídeo. No entanto, para aqueles que estavam presentes, a experiência foi real e inesquecível. Número 14. Peixe sem cabeça. Parece cena de um filme de terror, mas aconteceu de verdade. Um homem encontrou um peixe que parecia ter saído de um apocalipse zumbi. Ele estava vivo, mesmo sem a cabeça. O peixe foi encontrado em um lago desconhecido e deixou o homem tão surpreso com sua capacidade de sobrevivência que decidiu cutucá-lo para ter certeza de que era real. Número 15. Peixe infestado. Uma viagem de pesca pelo rio Amazonas se transformou em uma missão de resgate quando um pescador encontrou um enorme peixe infestado por pequenos parasitas grudados em sua pele. Apesar de sua vasta experiência, ele nunca havia visto algo assim. Em vez de levar o peixe para o jantar, o pescador teve uma ideia nobre. Decidiu remover todos os parasitas e libertar o peixe, permitindo que ele continuasse sua vida nas águas turvas do rio. Número 16. Animal mutante. O que era para ser um dia comum de pesca em um rio no Brasil, se tornou algo assustador. Pescadores encontraram um estranho cadáver flutuando perto de seus barcos. Quando o tiraram da água, ficaram chocados com o que viram. Uma cabeça desproporcionalmente grande, cascos misteriosos e uma aparência que não se parecia com nenhum animal conhecido. Alguns acreditavam que poderia ser o lendário chupacabra, enquanto outros estavam simplesmente perplexos com a criatura bizarra. Número 17. Vermes do inferno. Enquanto exploravam uma praia desconhecida, um grupo de amigos se deparou com criaturas que pareciam ter saído de um filme de ficção científica. Vermes com uma aparência alienígena rastejando sobre as rochas. O cenário já era estranho o suficiente, mas ficou ainda mais bizarro quando um deles expeliu uma estrutura parecida com um galho pela boca. Felizmente, esses seres não são de outro planeta. Eles são conhecidos como vermes probóscides e habitam ambientes marinhos. Número 18. Peixe sem rosto. Uma equipe de cientistas que explorava as profundezas do oceano em busca de vida marinha ficou perplexa ao encontrar um peixe que parecia não ter rosto. O peixe, que estava entre várias outras espécies coletadas, chocou os pesquisadores com sua aparência bizarra. Era uma prova de quão estranha e desconhecida pode ser a vida nas partes mais profundas e escuras do oceano. Número 19. Carcaça misteriosa. Em um rio no sul do Camboja, pescadores tiveram uma surpresa inquietante. Enquanto voltavam para a margem, avistaram uma enorme carcaça flutuando,
ocupando boa parte da área onde costumavam pescar. O boato de que um monstro misterioso havia aparecido se espalhou rapidamente pela cidade. Porém, os especialistas esclareceram o mistério. Tratava-se de uma carcaça de baleia levada até a margem pela correnteza. Número 20. Peixe vampiro. Cansado de ouvir histórias sobre o lendário peixe vampiro do rio Amazonas, um homem decidiu viver essa experiência por conta própria. Ele saiu para pescar e ficou animado quando sua linha começou a se mover, sinal de que havia fisgado algo. Ao puxar o peixe para fora da água, lá estava ele, o temido paiara, conhecido por suas presas afiadas e aparência assustadora. O mais interessante é que esses dentes enormes se encaixam perfeitamente em cavidades especiais na mandíbula do peixe. A natureza, sem dúvidas, é fascinante. Número 21. Piolhos do mar. Após um longo dia de pesca nas águas do noroeste da Flórida, um grupo de pescadores finalmente conseguiu fisgar algo. No entanto, ao puxarem a linha, perceberam que o peixe já havia sido consumido por algo ainda mais assustador. Ele estava completamente coberto por piolhos do mar. Esses pequenos parasitas haviam devorado quase toda a carne do peixe, deixando nada além de um esqueleto para os pescadores decepcionados. Número 22. Criatura misteriosa no Lago Rano. Em agosto de 2023, um pescador no Lago Rano, no Chile, viveu uma experiência fora do comum. Durante sua estadia, ele ouviu sons misteriosos vindos da água. Movido pela curiosidade, aproximou-se para investigar e se deparou com uma criatura estranha nadando. O animal não se parecia com nada que ele já tivesse visto em suas pescarias. Isso o deixou intrigado, fazendo-o questionar se havia encontrado uma nova espécie ou uma criatura mítica. Número 23. Monstro do Lago Ness no mar. Um pescador estava realizando sua rotina diária no mar quando notou uma forma preta e alongada deslizando sob a superfície da água. Com o coração acelerado, ele sussurrou: "O monstro do Lago Ness", enquanto observava a criatura se mover graciosamente, criando uma sombra nas profundezas turvas. O vídeo capturado não é muito nítido, mas levanta a dúvida. O que poderia estar habitando as profundezas ainda inexploradas pelos seres humanos? Número 24. Peixe-demônio. O que era para ser um dia comum de pesca se tornou uma aventura inesquecível para um grupo de pescadores. Um deles, que praticava pesca submarina, voltou à superfície com um peixe de aparência assustadora. O peixe tinha características tão estranhas que ninguém conseguia identificar sua espécie. Orgulhoso da captura, o pescador o examinou de perto. Alguns acreditavam que era um peixe-sapo, enquanto outros apostavam em um peixe-lingote. No entanto, o verdadeiro mistério sobre sua identidade permanece. Número 25. Criatura pré-histórica. Parece que os dinossauros nunca foram extintos. Um vídeo assustador filmado em uma área remota do Congo viralizou na internet. A câmera, que havia sido instalada para registrar a vida selvagem local, capturou algo inesperado. Uma criatura desconhecida se aproximou do equipamento, aparentemente curiosa. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de um fóssil vivo, outros diziam que era apenas uma tartaruga passando. Até hoje, o mistério nunca foi resolvido, provando que o desconhecido ainda espreita nas sombras. Número 26. Criatura da lama. Embora os rios cubram apenas 1% da superfície da Terra, eles abrigam criaturas realmente estranhas. Um pescador, durante sua rotina no rio Akid da Wana, encontrou algo horrível na margem. Era uma criatura com uma cabeça sem olhos, parecida com a de um crocodilo, e dentes que ele nunca tinha visto antes, mesmo com 15 anos de experiência em pesca. Movido pela curiosidade, o pescador cutucou o animal, que imediatamente correu de volta para a água. Até hoje, ninguém conseguiu identificar o que era aquela anomalia do rio. Número 27. Peixe misterioso. Um grupo de pessoas estava caminhando à noite à beira de um rio em Portugal, quando se deparou com uma massa branca gigante na margem. Curiosos aproximaram-se e descobriram uma criatura tão bizarra que ninguém conseguiu identificar. O animal tinha olhos protuberantes, uma estrutura corporal assustadora e parecia ter sido mordido na parte de trás. Alguns acreditavam que poderia ser um peixe-lua, mas era improvável que um desses gigantes fosse parar em uma margem de rio. O mistério de como ele chegou ali permanece sem resposta. Número 28. Peixe com rosto humano. Será que isso é uma mistura de humano com peixe? Por que esse peixe se parece tanto conosco? A explicação é simples. Nosso cérebro, às vezes, reconhece padrões onde eles não existem,
criando ilusões perturbadoras. Foi exatamente o que aconteceu quando internautas viram um peixe japonês com uma coloração peculiar que criava a ilusão de um rosto humano. Apesar da aparência assustadora, não há nada de sobrenatural aqui. É apenas um truque da natureza. Número 29, consumido por dentro. Um pescador estava animado ao puxar uma armadilha de caranguejo do oceano, especialmente porque parecia que havia um grande caranguejo lá dentro. No entanto, ao perceber que o caranguejo não se movia, soube que algo estava errado. Ao abrir o animal, ele descobriu que seu interior havia sido completamente devorado por piolhos do mar, restando apenas a carapaça vazia. Número 30. Suposto monstro do Lago Ness. Um pesquisador decidiu estudar as profundezas de um lago escocês famoso por abrigar o lendário monstro do Lago Ness. Ele não esperava encontrar nada fora do comum, mas ao revisar as imagens capturadas por uma câmera subaquática, teve uma surpresa. Inicialmente, apenas alguns peixes curiosos apareciam, mas ao fundo, uma figura alongada deslizando sob a água chamou a atenção. Pela forma e tamanho, o pesquisador acreditava ter capturado imagens do monstro. Mesmo assim, muitos questionaram a veracidade do vídeo, dizendo que poderia ser uma cobra gigante. Número 31. Sapo inchado. Uma garota estava muito animada com seu novo animal de estimação, um sapo africano albino. No entanto, em poucos dias ela começou a notar mudanças estranhas. O sapo crescia de forma bizarra, ficando desproporcional e lembrando o vilão Hector Hammond, do filme Lanterna Verde. Outro sapo começou a apresentar os mesmos sintomas, e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Mas era evidente que algo não estava normal. Número 32. Criatura desconhecida no rio. Em maio de 1990, um grupo de pescadores decidiu registrar em vídeo o processo de pesca. Enquanto estavam ocupados puxando os peixes, uma criatura misteriosa surgiu na superfície da água por alguns segundos, deixando todos boquiabertos. Felizmente, a câmera continuava gravando, e eles conseguiram uma prova do que viram naquele dia. Muitos espectadores acreditam que os pescadores capturaram imagens reais do monstro do Lago Ness, já que a criatura se encaixava perfeitamente na descrição da lenda. Número 33. Peixe com pés. Outro encontro bizarro com uma criatura marinha surpreendeu um pescador que puxou da rede um peixe chamado monkfish, conhecido por sua aparência alienígena. Esse peixe vive normalmente nas profundezas do oceano, mas às vezes se aproxima da costa durante a época de reprodução. O pescador ficou empolgado com sua captura incomum, mas acabou devolvendo o peixe ao mar após alimentá-lo com um pequeno lanche. Número 34. Sufocamento de uma anaconda. Uma equipe de pescadores procurava peixes saborosos perto da cidade de Dourados, no Brasil, quando se deparou com algo inesperado. Uma anaconda gigante flutuando morta perto da margem. Ao se aproximarem, descobriram que a cobra havia morrido tentando engolir uma presa grande demais para ela. A refeição fatal acabou sendo o último erro da serpente. Número 35. Ser alienígena. As florestas do Alasca são conhecidas por sua rica vida selvagem, mas também escondem segredos inexplicáveis. Um grupo de homens voltava de um dia de pesca quando encontrou uma criatura estranha perto de uma árvore. Embora a qualidade do vídeo não fosse das melhores, era possível ver olhos alienígenas, pele pegajosa e um focinho protuberante. Alguns acreditavam que se tratava de um ser de outro mundo, enquanto outros achavam que era apenas um animal desconhecido. Número 36. Carcaça desconhecida. Imagine fazer uma caminhada tranquila pela selva e de repente se deparar com o que parece ser a carcaça de um lobisomem. Foi exatamente o que aconteceu com um homem que explorava uma área desconhecida quando teve o maior susto da sua vida. O corpo da criatura já estava em estado avançado de decomposição, mas ainda assim era assustador o suficiente para causar calafrios em qualquer um. Embora seus amigos acreditassem que se tratava de um lobo-guará morto, o homem insistia que havia encontrado o cadáver de um lobisomem. Número 37. Filhote de lobisomem. Durante uma caminhada em uma floresta remota da Escócia, um explorador se deparou com uma criatura misteriosa entre os galhos. Embora o animal estivesse sem vida, sua aparência bizarra deixou o homem apavorado. O corpo lembrava o de um macaco, mas o rosto era extremamente estranho, com dentes pontiagudos que mais pareciam de uma criatura mitológica. O vídeo viralizou na internet, gerando opiniões divididas. Enquanto alguns acreditavam ser um filhote de lobisomem,
Outros achavam que era apenas o cadáver de um macaco. Número 38. Alienígena da água. Os moradores do estado do Ceará, no Brasil, ficaram em pânico ao ouvir relatos sobre uma criatura alienígena encontrada em uma área próxima. O ser incomum foi descoberto por um grupo de trilheiros que exploravam as densas florestas de Barbalha. A criatura tinha um corpo humanoide, mas sua pele parecia anormal. Ao se aproximarem, perceberam um rosto alienígena com dentes saindo da boca. O medo se espalhou rapidamente pela região, com rumores de que aquilo poderia ser um presságio de um desastre iminente. No entanto, ninguém conseguiu explicar o que exatamente era a criatura. Número 39. Chupacabra. Em dezembro de 2011, um vídeo viralizou na internet após uma família decidir investigar um cheiro horrível vindo do quintal. Quando saíram para verificar, encontraram uma criatura estranha e sem vida deitada na grama. Sua aparência bizarra não se assemelhava a nenhum animal conhecido, levando a família a acreditar que poderia ser o cadáver de um chupacabra, famoso por supostamente atacar o gado. Até hoje, a verdadeira identidade da criatura nunca foi revelada. Número 40. Pequeno alienígena. Em um bairro da Rússia, moradores se depararam com um espetáculo assustador em um dia que parecia ser comum. Quando saíram de casa para suas atividades diárias, encontraram uma criatura alienígena deitada do lado de fora de uma residência. O ser tinha um tamanho anormalmente pequeno, uma aparência estranha e uma semelhança impressionante com o que muitos acreditam ser extraterrestres. Mesmo após uma investigação detalhada, ninguém conseguiu identificar o que era aquilo. Número 41. Anaconda furiosa. Se você encontrar uma anaconda gigante em um rio, o mais sensato seria deixá-la em paz, certo? Bem, parece que alguns pescadores no Amazonas não pensaram assim. Eles estavam pescando quando avistaram uma enorme anaconda escondida entre os arbustos. Curiosos, decidiram se aproximar para dar uma olhada mais de perto. No entanto, quando a serpente finalmente saiu para cumprimentá-los, toda a coragem desapareceu, e eles fugiram rapidamente da cena. Número 42. Sapo com membros extras. Em uma província da Tailândia, um fazendeiro trabalhava em seu campo quando notou algo estranho entre os sapos que saltavam por ali. Um dos sapos parecia diferente dos outros, e ao pegá-lo, o fazendeiro percebeu que ele tinha um par de patas extras. Fascinado com a descoberta, ele compartilhou a curiosidade na internet. Outro pescador, enquanto trabalhava no rio Mississippi, encontrou um sapo semelhante e ficou tão animado que o levou para casa. Número 43. Tartaruga de pescoço longo. Em uma noite de neblina, um pescador experiente avistou algo incomum entre as ondas suaves. Uma tartaruga com um pescoço incrivelmente longo deslizava pela água. Ele observou maravilhado enquanto o animal se aproximava e abria suas mandíbulas. Curioso, o homem pesquisou sobre o animal quando chegou em casa e descobriu que havia encontrado uma tartaruga de pescoço de cobra oriental, uma espécie fascinante e rara. Número 44. Pesca assustadora. Um pescador notou ondas incomuns se formando na superfície de um rio e ficou curioso para descobrir o que poderia estar causando aquilo. Ele decidiu submergir uma câmera subaquática para gravar o que havia embaixo da água. Mais tarde, ao revisar o vídeo, ficou chocado ao ver uma figura misteriosa se movendo de forma sinistra. O vídeo gerou muitas dúvidas na internet, mas o pescador estava convencido de que havia registrado uma criatura lendária semelhante ao monstro do Lago Ness. Número 45. Técnica de anel de lama. Para aliviar um pouco o clima assustador, temos uma curiosidade fascinante. Enquanto pescava em São Petersburgo, na Flórida, um homem usou um drone para observar as águas turvas do rio. Ele notou padrões misteriosos na superfície e ficou intrigado sobre o que poderia estar criando aqueles círculos perfeitos. Após alguns minutos de gravação, o mistério foi resolvido. Eram golfinhos usando a técnica de alimentação conhecida como anel de lama, que os ajuda a capturar peixes. O mais interessante é que uma mãe golfinho estava ensinando essa técnica ao seu filhote. Número 46. Flutuando no oceano. Se eu visse algo assim flutuando no oceano, provavelmente nunca mais voltaria a pescar. Um pescador filmou uma criatura misteriosa enquanto fazia uma viagem aparentemente tranquila em alto mar. Ninguém soube dizer exatamente o que era aquela coisa ou o que estava fazendo ali. Alguns acreditam que poderia ser um monstro marinho escondido nas profundezas, enquanto outros acham que poderia ter sido uma pegadinha elaborada por alguém. De qualquer forma, o pescador certamente voltou para casa com uma lembrança de pesadelo.
E assim chegamos ao final dessa jornada cheia de criaturas misteriosas, fenômenos inexplicáveis e encontros de arrepiar. O que você achou dessas histórias? Será que algumas dessas criaturas realmente existem ou tudo não passa de coincidências e ilusões? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos para ver o que eles acham e, claro, não se esqueça de curtir o vídeo. Se você gosta de conteúdos assim, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de mistérios e curiosidades incríveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal.